integrando o glossário o termo proteínas. Quando se fala em proteínas, muitas dúvidas podem surgir em nossas cabeças, tais como: por que são tão importantes? Por que são formadas por aminoácidos? Por que podem ser tão diferentes? Por quê? Por quê? Por quê? Como diria nossos saudosos amigos do Castelo, Porque sim, Zequinha! Porque sim não é resposta. pois bem, podemos explicar. Proteínas são formadas por polímeros, ou seja, trata-se de uma macromolécula constituída de monômeros, denominados de aminoácidos. São compostos orgânicos e, como tal, possuem carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Em algumas proteínas podemos observar também o enxofre. É o composto orgânico mais abundante em nosso corpo, representando cerca de 50% da massa seca de grande parte das células. Para formar uma proteína, ocorre uma ligação covalente entre o carbono de um aminoácido com o nitrogênio de outro aminoácido vizinho, que dará origem a moléculas maiores, chamadas de peptídeos. No caso das proteínas, podem ser chamadas de polipeptídeos, por se tratar de um grande polímero de vários aminoácidos ligados por ligação peptídica. Ocorre uma ligação peptídica quando um grupo amina de um aminoácido reage com um grupo carboxila de outro aminoácido, liberando uma molécula de H2O, isto é, uma síntese por desidratação ou reação de condensação. Apenas 20 tipos de aminoácidos são capazes de formar milhares de proteínas diferentes, podendo ser diferenciadas pela quantidade, tipo ou sequência de aminoácidos. Isso significa que, na medida que muda a cadeia lateral representada por R, muda o aminoácido, que formarão proteínas com forma e funções distintas importantes para a vida. É na síntese proteica que ocorrem os processos de transcrição e tradução. O DNA se abre e as informações contidas são transcritas para o RNA, que logo após são traduzidas, dando origem a sequências de 3 bases nitrogenadas correspondentes à sequência de códons, que determinará a formação da proteína. Na classificação das proteínas, são classificadas quanto à sua forma, quanto à sua composição e quanto à sua formação. Quanto à sua forma, podem ser fibrosas, não são solúveis em água e as cadeias polipeptídicas se enrolam em forma de corda, como na queratina e no colágeno. Nas globulares, as cadeias polipeptídicas se dobram em um formato mais esférico, geralmente solúveis em água, como na hemoglobina. Quanto à sua composição, podem ser simples, quando constituídas somente por aminoácidos, ou conjugadas, quer dizer que são mais complexas, e a proteína, neste caso, estão conjugadas a outra molécula, como na glicoproteína conjugada a um glicídio e na lipoproteína conjugada a um lipídio. Quanto à sua formação, podem ser primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, mas eu conheço uma pessoa que explicaria melhor sobre esse assunto. Uma não, duas. Lá vem o Tibio e o Perão. Olá, olá, olá! Eu sou o Tibio, esse é meu irmão Perônio. Proteínas primárias e quaternárias, eu não entendo. É isso mesmo, Perônio. Veja bem, é uma forma de classificar as proteínas pela sua estrutura. Vou pegar o fio de telefone para você entender melhor. Aqui é uma sequência de aminoácidos, portanto são as primárias. As cadeias polipeptídicas nas secundárias vão se enrolando formando uma hélice. E assim vão se enrolando até chegar em uma estrutura tridimensional, semelhante a essa. As terciárias, Tíbio? Exatamente, Perônio! Na sequência temos a quaternária, que é a interação de várias estruturas terciárias. Íamos precisar mais dessa, mas como não temos, acho que deu para entender. Poxa, Tíbio, agora sim. Mas elas sempre terão estas formas perfeitinhas? Nem sempre, Perônio. Há casos que sofrerão mutação genética, como na anemia falciforme, doença causada pela anormalidade de hemoglobina, que em vez de ser redondinha, tem formato de foice. Nossa, Tíbio, mas quais são os outros fatores? Por desnaturação, que é quando a proteína perde a sua forma por influência da temperatura,
pH ou de outras substâncias químicas, que podem afetar a atividade enzimática da proteína. Atividade enzimática, Tíbio? Sim, Perônio, é uma função da proteína. Sua forma está sempre relacionada à sua função. Nesta ordem, sequência de aminoácidos, forma e função. Então quer dizer que as proteínas têm muitas funções? Muitas, Perônio. Função reguladora e catalisadora, onde atua as enzimas no nosso metabolismo. A hemoglobina transporta o oxigênio em nosso sangue. E função estrutural, como a do colágeno em nossa pele. Os anticorpos também são proteínas, por isso tem função protetora, entre muitas outras, como função energética, capacidade de armazenamento, como na albumina e caseína, função hormonal, como na insulina, e até na pigmentação dos vegetais, como a clorofila. É isso aí, galera, espero que tenham gostado e aprendido. Um tchau do Tíbio. E um tchau do Perônio. Espera, eu sou o Tíbio. E eu sou o Perônio. Tchau.